Lam Yohe, mais conhecida por seus colegas na Universidade da Colômbia Britânica e na cultura popular em geral como Elisa Lam, era uma estudante brilhante, pensativa e imaginativa. Seus interesses em moda e talentos para a escrita foram ofuscados pelos infelizes demônios do transtorno bipolar e supressão mental, obscurecendo as circunstâncias que a maioria presume ter levado ao seu desaparecimento inicial e morte trágica. Detetives, amadores e investigadores profissionais passaram a maior parte de quase 9 anos cavando túneis teóricos e usando lentes de aumento em qualquer coisa e tudo que possa revelar aquela única pista decisiva na razão final por trás da morte de Elisa Lam. Essas sondagens e perseguições, combinadas com várias evidências observáveis, apenas criaram mais dores de cabeça do que resolveram questões, deixando o mistério não resolvido à disposição de qualquer um disposto a enfrentar o desafio. Na esperança de fornecer um raciocínio mais substancial, baseado em evidências observáveis e análise situacional, esta é uma análise das circunstâncias bizarras que cercam a confusa morte de Elisa Lam. Este é o Detetive de Casos Arquivados. Elisa Lam nasceu em 30 de abril de 1991, em Vancouver, British Columbia, filha de 2 imigrantes de Hong Kong, David e Yenna Lam. Seus pais abriram um restaurante em Burnaby, Canadá, e a família ajudou a operar o popular ponto de refeições chamado Restaurante Paul por anos. Em 2010, Elisa começou seu primeiro blog na internet intitulado Campos de Éter. Nos anos seguintes, ela utilizou a plataforma para expressar seu amor pela moda, frequentemente postando artigos de revistas e fotos relacionadas ao tema. Ela também falava abertamente sobre suas lutas com doenças mentais, temendo que seu histórico revelasse as frequentes desistências de aulas e a presença esporádica na faculdade. No entanto, ela também escreveu honestamente sobre seus pensamentos e ideias sobre psicologia, emoção e o espírito humano. Nos blogs, ela registrou suas reflexões, compartilhando histórias que revelavam uma mente brilhante e um pensador perspicaz. Escrito em seu último blog em Aether Fields, Elisa anunciou que estaria transferindo sua energia e presença nas redes sociais para o Tumblr, iniciando uma página chamada Nouvelle Nouveau, traduzida como Notícias Novas. Em sua página, Elisa compartilhou milhares de imagens e textos, tanto de sua autoria quanto de diversos autores. Ficou evidente no Tumblr que ela tinha interesses profundos em livros e filmes clássicos, arte e design experimental e moda e cultura. Espalhadas entre essas fascinações estavam imagens sombrias e pensativas, sugerindo uma tristeza mais pessoal e talvez uma mente conflituosa, cheia de monstros, melancolia e miséria. Elisa tinha um histórico de distúrbios psicológicos. Esta narrativa foi mantida em segredo por sua família por meses após seu desaparecimento e morte. Especificamente, ela foi diagnosticada com um transtorno bipolar e depressão. O transtorno bipolar é uma doença mental que causa depressão por si só, além de episódios de humor anormal e elevado chamados de mania ou hipomania. Para tratar esses transtornos, Elisa tomou vários medicamentos como dexedrina, Wellbutrin e estabilizadores de humor. Durante a maior parte de sua vida, Elisa funcionou sem grandes ramificações como resultado dessas lutas, e até a fatídica viagem a Los Angeles em 2013, ela não havia mostrado nenhum sinal de colapso ou perigo para si mesma ou para os outros. Com essas características em mente, é importante lembrar Elisa Lam como um ser humano, não um diagnóstico.
Ela era uma estudante promissora na Universidade da Colômbia Britânica e, obviamente, tinha uma infinidade de ideias sobre o mundo. Ela tinha uma família, hobbies e, mais importante, um futuro. Infelizmente, foi interrompido antes de seu potencial, pois o mistério de seu destino começou a se desvendar em dezembro de 2012. Agora vamos explorar a linha do tempo dos eventos que levaram à morte de Elisa. Em 21 de dezembro de 2012, Elisa dá a primeira menção registrada de seu desejo de viajar para a costa oeste e visitar uma escola em Santa Clara para uma possível transferência. Uma semana depois, em 28 de dezembro, Elisa menciona no Tumblr que seu celular foi perdido. Após o Ano Novo, em 5 de janeiro de 2013, Elisa menciona o planejamento para sua turnê na costa oeste e pela primeira vez sugere encontrar pessoas pela internet. Alguns dias depois, em 7 de janeiro, Elisa reserva seu voo para a turnê na costa oeste e acrescenta uma mensagem muito sinistra sobre o futuro no Tumblr. Então, em 9 de janeiro, Elisa posta no Tumblr que, devido à paranoia, ela fez uma nova conta no Facebook pela 5ª vez e republica um texto que ela havia escrito mais cedo naquele dia. Antes do texto, há uma introdução na qual ela afirma: "Este é o início da minha depressão e hoje estou me sentindo muito mal." Avançando para 18 de janeiro, quando Elisa supostamente chega em Vancouver em sua turnê. 4 dias depois, em 22 de janeiro, ela supostamente viaja para San Diego para a próxima etapa de sua jornada após perder seu voo inicial enquanto se perdia no aeroporto. Em 24 de janeiro, Elisa posta no Tumblr que sua viagem até agora consistiu principalmente de atividades e ações que ela participa em casa em um horário normal. Com esta postagem, ela dá indícios de suas ações posteriores em Los Angeles, quando diz que, de vez em quando, faz algo totalmente impulsivo e imprudente. Alguns dias depois, em 27 de janeiro, ela posta novamente no Tumblr que estava com amigos em um speakeasy e havia, de fato, perdido outro telefone, embora desta vez não pertencesse a ela. Em vez disso, ela já havia pegado emprestado o antigo BlackBerry de um amigo para sua viagem. No dia seguinte, 28 de janeiro, Elisa chega em LA e se hospeda no Cecil Hotel, perto de Skid Row, um motel econômico para turistas na cidade. Em 30 de janeiro, os colegas de quarto anônimos de Elisa reclamam de seu comportamento estranho e ela é transferida para um quarto privado, no 5º andar, para que não perturbe outros hóspedes. Em 31 de janeiro, o último dia de sua visita planejada à LA, Elisa é vista pela última vez por alguns funcionários anônimos do hotel e, finalmente, por uma atendente, Kate Orphan, na livraria local, que mencionou que Elisa estava sozinha, mas também extrovertida, muito animada e muito amigável. Orphan também disse que ela estava falando sobre qual livro ela estava pegando, e se o que ela estava pegando seria muito pesado para ela carregar enquanto viajava. Elisa faria o check-out do hotel Cecil naquele dia e viajaria para Santa Cruz, última etapa de sua viagem, então seus pais esperavam uma ligação dela. Elisa ligou para os pais quase todas as noites durante a viagem, mesmo tendo perdido seu celular temporário. Depois de não terem notícias de sua filha, Sr. e Sra. Lamb voaram para Los Angeles para registrar um boletim de pessoa desaparecida e ajudar o Departamento de Polícia de Los Angeles em sua busca. Durante a primeira semana de fevereiro, tanto o casal Lamb quanto o Departamento de Polícia de Los Angeles vasculharam o Cecil e as áreas circundantes em busca de qualquer vestígio de Elisa. Os cães da polícia não conseguiram detectar o seu cheiro, e nos primeiros dias, nenhuma pista foi descoberta. O quarto de Elisa, em que ela ficou antes de seu desaparecimento, estava vazio de quaisquer itens suspeitos ou sinais de perturbação, um acontecimento perturbador para um desaparecimento tão estranho. Em 6 de fevereiro, o Departamento de Polícia de Los Angeles divulgou uma declaração oficial online
sobre o desaparecimento de Elisa Lam e detalhes em torno do caso, instando os cidadãos a ficarem atentos ao seu perfil. No dia seguinte, em 7 de fevereiro, eles realizam uma coletiva de imprensa, mas novamente não recebem nenhuma pista ou chamadas do público. Então, em 14 de fevereiro, o Departamento de Polícia de Los Angeles lança a maior bomba de todo o caso. Um clipe de vigilância de elevador do dia 1º de fevereiro, mostrando Elisa Lam entrando no elevador, pressionando uma série de botões e agindo de maneira bizarra. O clipe foi perturbador, para dizer o mínimo, mas deu aos investigadores mais uma visão do último avistamento de Lam e trouxe o caso para a atenção mundial. A busca pela pessoa desaparecida logo chegaria ao fim, no entanto, quando, em 19 de fevereiro, um funcionário do hotel, Cecil, respondeu a várias reclamações de hóspedes sobre a água com cheiro estranho e baixa pressão da torneira. O funcionário subiu até o sistema de água no telhado, espiou dentro do tanque aberto e descobriu o corpo nu de Elisa Lam flutuando com o rosto para cima. A Departamento de Polícia de Los Angeles foi imediatamente notificada e os tanques de água logo se tornaram uma cena de crime. Alguns dias depois, em 21 de fevereiro, o escritório do legista de Los Angeles emitiu um rótulo para a morte de Elisa Lam como acidental, devido à consequência de afogamento com transtorno bipolar, como uma descoberta de outras condições contribuindo, mas não relacionadas à causa imediata da morte. Em junho de 2013, o relatório completo do legista, juntamente com os resultados da toxicologia, foram divulgados ao público. Embora não revelasse grandes reviravoltas no mistério, observou-se que o corpo de Elisa Lam foi realmente encontrado nu, com suas roupas também encontradas no tanque de água, cobertas por uma partícula arenosa, juntamente com suas chaves e relógio. A partir daqui, milhares de teorias, hipóteses, conspirações e simples conversas casuais foram discutidas nos meses e anos seguintes. Parecia que ninguém queria ficar próximo ao escritório do legista de LA e seus achados. Muitos questionaram a investigação policial e ainda mais viram possíveis falhas no relatório final. Independentemente, a linha do tempo da morte de Elisa Lam e sua série direta de eventos se transformou no caso mais comentado do século XXI. Sem dúvida, a parte mais controversa e escrutinada do caso Elisa Lam é a filmagem de 4 minutos do circuito fechado de televisão que o Departamento de Polícia de Los Angeles retirou de uma das fitas de vigilância do Hotel Cecil, situada no canto superior de um dos principais elevadores no corredor norte. Antes de nos aprofundarmos no conteúdo, vamos assistir à parte principal do vídeo. Recomenda-se a discrição do espectador. As imagens a seguir são perturbadoras e podem ser consideradas material sensível. Obrigado. O vídeo é um pouco granulado e segmentos dele são difíceis de distinguir claramente,
Mas uma coisa é certa, Elisa Lam é o assunto das filmagens e está claramente reagindo a algo. Agora, o que esse algo é provavelmente nunca será contabilizado com 100% de certeza, mas isso torna o clipe ainda mais estranho. Faz a gente se perguntar se Elisa está espiando para fora do elevador, sentindo que está sendo seguida. Poderia-se argumentar que ela está falando em voz alta em certos momentos, talvez para si mesma. Entre os botões aleatórios pressionados na entrada dela até o vazio dos corredores, passando pelos gestos de mão e posições corporais indistintos que ela faz, a rima e a razão do vídeo são impossíveis de explicar na primeira visualização. Também houve alguma controvérsia em torno das origens da fita. Algumas pessoas na internet afirmam que a filmagem pula 1 minuto do código de tempo, mas devido à sua baixa qualidade, não é fácil apontar. Outros dizem que a própria filmagem foi adulterada, pixelizando propositalmente a boca de Elisa em vários pontos, mas esses relatos foram negados ou simplesmente ignorados por profissionais. Uma coisa é certa, a filmagem do elevador de 1º de fevereiro de 2013, retratando as últimas imagens conhecidas de Elisa Lam, gerou tanto preocupações válidas quanto conspirações absurdas e permanece como a peça de evidência mais intrigante ligada ao caso. E agora, vamos examinar as teorias que cercam o mistério da morte de Elisa Lam. Desde o dia em que Elisa Lam desapareceu, as fitas de circuito fechado de televisão foram divulgadas e seu corpo foi descoberto no telhado do Hotel Cecil. Inúmeras teorias foram propostas na internet e em publicações em todo o mundo, tentando desvendar os segredos do mistério inexplicável. Muitas dessas suposições são baseadas puramente em teoria da conspiração. Alguns círculos criaram fantasias selvagens que explicam que Elisa estava jogando um jogo de elevador, tentando atravessar para universos alternativos. Outros acreditam que Elisa foi possuída por forças espirituais, encontrou assuntos paranormais, ou foi contatada por seres de outros mundos. Essas são tentativas ridículas de glamourizar a morte de Elisa como ficção científica ou ocultista, e são baseadas em zero evidências observáveis, conectadas por reivindicações coincidentais complexas e hipérboles. Por exemplo, a localização do Hotel Cecil fica na Skid Row, no centro de Los Angeles. A área é infame por suas altas taxas de criminalidade e atividades suspeitas. O tráfico de drogas e o crime violento são comuns tanto fora quanto dentro do hotel, que tem sua própria história de assassinato e suicídio. Em 1985, o serial killer Richard Ramirez, apelidado de O Perseguidor Noturno, ficou em um dos 600 quartos do Cecil no meio de uma série de assassinatos que resultou na morte de 13 mulheres. Outro suspeito de homicídio, Jack Unterweger, ficou no hotel em 1991. Era um local frequente para aqueles com tendências suicidas, vendo algumas pessoas pularem do telhado nos anos 50 e 60, chegou até a abrigar outro caso não resolvido, aquele de Pigeon Gold Osgood, uma ex-operadora de telefone cujo corpo mutilado foi descoberto em seu quarto em 1964. No entanto, apesar da criminologia do local, nada disso pode ser diretamente atribuído à morte de Elisa. Uma explicação muito mais plausível é que Elisa Lam foi seguida durante seu tempo em LA, perseguida nos corredores do Hotel Cecil e subsequentemente assassinada e colocada no reservatório de água por uma segunda parte. Inicialmente, essa teoria fazia sentido. Se você voltar a várias postagens no Tumblr que Elisa fez ao longo do final de 2012 e início de 2013, ela estava consciente sobre sua natureza franca e temia que um dia sua boca a colocasse em apuros. Em vários momentos, ela escreveu sobre ansiedades perturbadoras. Uma postagem dizia: "Eu vou sair esta noite. Eu realmente espero que nenhum estranho se aproxime de mim." Pelo menos 2 vezes, Elisa estava convencida de que problemas estavam à espreita por causa de sua língua,
dizendo, citação, "Eu realmente preciso ser removida da sociedade antes que minha boca grande me cause problemas e eu apanhe, assim como minha boca é minha ruína e vai me causar problemas. Eu já faço tantas coisas estúpidas. Tenho problemas em saber onde estão os limites e parece que sempre cometo os maiores erros nos piores momentos possíveis e sou pego e enfrento as consequências por ter sido pego na única vez em que não estava pensando e fiz algo estúpido para cortar caminho." Levando isso em consideração, sua própria admissão de que frequentemente provocava discussões com estranhos ao seu redor, é plausível que ela tenha entrado em uma confrontação no lugar errado e na hora errada naquele inverno. Além das preocupações de Elisa, está a maneira como ela age durante as filmagens do elevador. Após entrar e apertar os botões do andar, ela espera alguns instantes antes de se aproximar devagar da porta do elevador. Em seguida, ela rapidamente coloca a cabeça para fora no corredor e olha de um lado para o outro de maneira apressada. Depois volta para o elevador. Ela se encosta na parede e depois no canto, agindo como se estivesse evitando a visão de alguém de fora. Ela volta para a moldura da porta mais uma vez e, novamente, cautelosamente, coloca a cabeça para fora. Daqui, ela executa movimentos aleatórios antes de pressionar mais botões. Quando ela volta para fora pela última vez, parece que ela está se comunicando oralmente ou com as mãos. De qualquer forma, ninguém é visto e Elisa desaparece da vista. A primeira parte de seus movimentos pode indicar que ela estava se escondendo de outra pessoa, mas seus passos aleatórios e comportamento atordoado na segunda parte do vídeo não parecem fazer sentido se ela realmente estivesse fugindo. As preocupações postadas no Tumblr, combinadas com o vídeo suspeito, realmente fazem alguém se perguntar se havia alguém envolvido na morte de Elisa, mas há muitos contra-argumentos para a afirmação de que a causa de sua morte foi homicídio. Por exemplo, não havia nenhum hematoma ou sinais de danos físicos no corpo de Elisa, descartando um assalto. Todos os seus pertences foram contabilizados, exceto o celular há muito perdido, descartando o roubo. Depoimentos de testemunhas oculares de funcionários do hotel e da livraria afirmaram que ela estava sozinha e sem sinais de luta ou angústia em relação a outra pessoa. As câmeras não capturaram outros suspeitos no momento da gravação de Elisa, e a falta de relacionamentos em um novo território ajudou a descartar um assassinato planejado ou gestado, já que ela tinha muito poucos amigos em casa, quanto mais em Los Angeles. No final, não havia nenhuma evidência confirmando essas teorias sobre assassinato ou jogo sujo, levando-nos, assim como a Departamento de Polícia de Los Angeles fez, a descartar a possibilidade de assassinato. Dito tudo isso, a opinião oficial do chefe de medicina legal de LA e dos médicos legistas designados apresenta um dilema. Eles preparam sua hipótese final com um aviso de que a interpretação das evidências é limitada, porque o tamanho da amostra é pequeno, particularmente a falta de amostras de sangue testadas devido a baixos níveis. No entanto, eles se contradizem quando dizem que a investigação policial descartou qualquer ato criminoso, mas também afirmaram, cito, uma revisão completa das circunstâncias do caso e a consulta apropriada não apoiam a intenção de se prejudicar. A causa da morte é classificada como acidente. Então, se não havia intenção prejudicial, seja por Lam ou por um segundo suspeito, como exatamente Elisa subiu acidentalmente em um enorme cilindro, descobriu que era um tanque de água, levantou uma tampa incrivelmente pesada e pulou na água escura. E se a tampa já estava aberta, por que ela escolheu entrar como resposta? Assassinato e suicídio são explicações opostas que foram consideradas inaplicáveis. Os que acreditam que Elisa foi morta por outra pessoa insistem no fato de que o acesso ao telhado era protegido por alarmes nas portas e no fato de que o acesso aos tanques de água exigia agilidade e força. No entanto, foi explicado repetidamente que o hotel tem 4 pontos de acesso
diferentes para o telhado, 3, por escada de incêndio que não tem alarmes e que as tampas dos tanques de água estavam abertas ou eram mais leves do que se supunha originalmente, facilmente operadas por uma mulher do tamanho de Elisa. Então agora devemos encontrar o meio termo entre as duas explicações e teorizar justificadamente como um conjunto tão específico e incontestável de circunstâncias pode ser considerado um acidente. A teoria mais plausível e evidente é que Elisa Lam sofreu um episódio maníaco devido às suas lutas com o transtorno bipolar, tanto nos dias que antecederam quanto no dia 1º de fevereiro. Primeiramente, devemos analisar os relatórios toxicológicos. 2 diferentes medicamentos antidepressivos prescritos para Elisa foram rastreados diretamente ou metabólitos foram rastreados em seu coração, sangue e enzimas hepáticas. Um desses medicamentos era o bupropion, conhecido por às vezes causar mania em transtorno bipolar. Outro estabilizador de humor teve metabólitos rastreados em suas enzimas, mas o antipsicótico de Elisa não foi encontrado em seu sistema. Então, em resumo, Elisa havia tomado apenas um de seus medicamentos prescritos no dia em que faleceu e havia tomado os outros recentemente, se não todos, nos dias que antecederam sua morte. O relatório toxicológico também confirma que Elisa não tinha álcool em seu sistema nem outras drogas recreativas. Isso descarta a possibilidade de que ela estivesse sob a influência de substâncias enquanto estava na câmara do elevador, ou que algo como maconha, pílulas ou embriaguez a inspirou a subir no tanque. Seu fígado não foi testado para Rohypnol, mais conhecido como Rufus. Não havia urina no sistema, indicando que ela excretou todo o resíduo líquido de urina que poderia conter vestígios de Rufus, cetamina ou outras drogas usadas em estupros antes de entrar no tanque. Então, refletindo sobre as informações a respeito de seu histórico com transtornos mentais e o uso calculado de prescrições e a falta delas, devemos entender a seguir o que exatamente é um episódio de mania. Vários episódios de mania podem incluir características psicóticas como alucinações, delírios, paranoia, catatonia e falta de discernimento. Um profissional de saúde mental usa a frase desorganização, mas aparentando estar singularmente focado, destacando sua ocorrência quando Elisa pressiona os botões do elevador aleatoriamente, parecendo ter algum tipo de agenda ou direção. Os sintomas de mania também incluem a agitação psicomotora, que envolve movimentos e comportamentos repetitivos, sem propósito ou involuntários. O Dr. Daniel Morrill revisa em uma revista médica que essas ações podem resultar em torcer as mãos, andar de um lado para o outro e tirar a roupa repetidamente. Elisa exibiu todos os 3 comportamentos, tanto nas filmagens do elevador como dentro ou ao redor dos tanques de água. O fato de Elisa Lam tentar ir ao telhado de qualquer maneira pode ser uma resposta a alucinações ou delírios. O que poderiam ter sido é desconhecido, e seria injusto com a memória de Elisa assumir e ficcionalizar sua doença mental. É importante notar que as alucinações maníacas não são apenas visuais, mas podem ser manifestações de som, cheiro, gosto e toque. Outra possível explicação: para ela remover as roupas, em combinação com a manutenção inconsistente da prescrição. O simples fato de Elisa estar em um local estrangeiro sem comunicação com sua casa poderia ter desencadeado um episódio maníaco. As pessoas com quem Elisa estava hospedada em um quarto compartilhado afirmaram que ela agia de maneira estranha, incomodando os outros hóspedes. Por isso, foi transferida para outro quarto sozinha, sendo essa a última evidência promissora que apoiava o caso. Essa teoria chegou até nós em um depoimento de um residente confidencial a ser referenciado como residente de Los Angeles, Califórnia, que deseja que tanto eles quanto sua família sejam mantidos anônimos após ouvir sobre nossa investigação do caso de Elisa Lam e ter pouco ou nenhum conhecimento prévio deste cenário. O residente nos contou
que alguns anos atrás eles tiveram um membro da família no México que cometeu suicídio como resultado de depressão maníaca ou transtorno bipolar. O residente A afirmou que este membro da família morreu afogado após mergulhar nas profundezas de um tanque de água industrial semelhante. O residente A também afirmou que isso era um acontecimento comum para o membro da família, que, como resultado de seu transtorno bipolar, procurava corpos de água sempre que sofria um episódio de mania. O residente A confirmou que este membro da família tinha cerca de 35 anos quando faleceu, mas sofria de doença mental há mais de uma década e tinha uma inclinação para fugir e encontrar atração pela água ao longo dos anos. Embora este caso não tenha relação direta com Elisa Lam, é peculiar que ambas as instâncias envolvam um sujeito bipolar confirmado que, como resultado de sua condição, se afogou devido a uma atração inconsciente pela água. Há pouquíssimas pesquisas realizadas na área médica ou psicológica sobre este fenômeno, mas estamos incrivelmente interessados se existem outras situações como esta. Se for o caso, isso sugere ainda mais que o motivo de Elisa escolher o reservatório de água do Hotel Cecil pode não ser um mistério, mas um trágico sintoma de sua doença psicológica. No final, levando em consideração todas as evidências, pesquisas científicas e padrões sociais, determinamos que o relatório inicial do chefe dos legistas é preciso ao afirmar que Elisa Lam morreu acidentalmente por afogamento, como resultado indireto do transtorno bipolar. Apesar de outras teorias terem sido discutidas, a falta de evidências observáveis e suas origens fantasiosas impediram que fossem seriamente consideradas. O caso fascinou os seguidores mundialmente e gerou inúmeras fofocas e teorias conspiratórias. É o fato de ser difícil para as pessoas aceitarem explicações simples e inocentes para situações complexas e perturbadoras. Distúrbios psicológicos são fortemente estigmatizados, mesmo hoje, mas também muito mal compreendidos. As pessoas não querem aceitar que Elisa Lam estava sofrendo de alucinações devido ao transtorno bipolar, porque isso está apenas em sua mente, e elas têm dificuldade em aceitar tal indistinção. Em vez disso, é muito mais fácil contar nossas próprias versões do que queremos que tenha acontecido, algo mais fantástico ou intrigante do que a doença mental. Por exemplo, alguns acreditam que outra parte estava envolvida porque o celular de Lam estava desaparecido e seu Tumblr permaneceu ativo por meses após sua morte. No entanto, a resposta simples é que seu telefone original foi perdido semanas antes da viagem e o Tumblr irá preencher contas ativas com postagens semelhantes ao seu conteúdo anterior por um breve período após ficarem inativas. As pessoas também não conseguiam entender como Elisa chegou ao telhado e entrou nos tanques de água sem ser detectada. No entanto, isso é claramente explicado na seção de fatos, materiais incontestáveis e evidências de apoio do documento de pedido de julgamento sumário após o Hotel Cecil ser processado por seu papel na morte de Elisa. Na caixa 10, afirma que, cito, a porta de acesso ao telhado está equipada com um sistema de alarme eletrônico que alerta os funcionários do hotel quando a porta de acesso ao telhado foi aberta, seguido pela caixa 14, que afirma, cito, o alarme para a porta de acesso ao telhado não foi ativado em nenhum momento em janeiro ou fevereiro de 2013. Isso significa que Elisa usou uma das 3 saídas de incêndio para chegar ao telhado, o que foi comprovado como possível por um hóspede internacional no Hotel Cecil através de uma demonstração no YouTube. Além disso, a moção para julgamento sumário relata na caixa 20 que, cito, teoricamente alguém poderia acessar o reservatório de água escalando até o topo de uma sala de utilidades do elevador e pulando no reservatório de água de cima. A foto exibe a sala de utilidades do elevador acessível por uma escada vermelha e uma escada acoplada. O salto dessa estrutura para os reservatórios de água também é bastante insignificante,
como visto em escala com o tamanho de um humano retratado aqui. Em termos do vídeo do elevador, nossas mentes, centradas na história, querem preencher os corredores de ambos os lados do elevador com monstros e perpetradores e fenômenos sobrenaturais. Mas, na realidade, não houve nada fora do comum na noite de 1º de fevereiro de 2013. Apenas Elisa Lam realmente sabia o que viu e o que sentiu no dia em que desapareceu, e cabe a nós confiar que foi a infeliz imprevisibilidade da doença mental que causou essas emoções e as ações que resultaram como tal. Afinal, Elisa era uma jovem que recentemente passou por intensas montanhas russas emocionais, com uma crise de identidade e ansiedades crescentes em torno de seu propósito na vida. Ela estava um tanto ciente da depressão iminente e admitiu online que podia perceber que estava se inclinando para tendências mais impulsivas e imprudentes após o fato. Um sinal evidente de possível mania, ela estava na idade em que muitos jovens começam a experimentar o que são chamados de sintomas de avanço, tanto do espectro bipolar quanto das tendências do espectro esquizofrênico. O ambiente desconhecido de Skid Row, LA, possível insônia, misturado com a ausência de medicamentos adequados, agravou sua confusão e eventual mania. Não há um único fator determinante que levou à terrível morte de Elisa Lam. Em vez disso, foi uma combinação de natureza e circunstância, intensificada por gravações de vídeo coincidentes que cultivaram uma grande quantidade de conspiração inconsiderada na internet. Que este exame das circunstâncias bizarras em torno da morte de Elisa Lam seja um passo no processo de acabar com a estigmatização em torno de suas lutas com transtornos e doença mental em geral. Elisa era um ser humano maravilhoso, com potencial infinito. Ela tinha interesses, hobbies e desgostos como todos nós. Ela tem uma família que ainda honra sua memória. É hora de fazermos o mesmo e tirar lições onde pudermos, cuidar daqueles com problemas de saúde mental e falar sobre isso antes que criemos outra saga trágica como a de Elisa Lam. Este é o Detetive de Casos Arquivados,